Desde o início da jornada, Zoro e Sanji caminham num conflito eterno. As provocações entre eles sempre foram um dos alívios cômicos mais marcantes da série, mas quem olha com atenção percebe que essa rivalidade esconde algo muito mais profundo: respeito e lealdade. Porém, durante o clímax da guerra em Wano, uma promessa veio à tona de forma brutal. Sanji, abalado pelos efeitos da modificação genética herdada da Germa, começou a temer perder a própria humanidade. Com medo de se transformar em uma máquina sem sentimentos, um monstro capaz de ferir até seus companheiros, ele fez um pedido direto a Zoro: se eu perder o controle, me mate. Zoro aceitou sem hesitação, porque ninguém mais teria a força ou a frieza para cumprir esse dever. Porém, o arco de Wano terminou e a única coisa que tivemos foi um quadro minúsculo dos dois se enfrentando em mais um dia comum. Mas agora, com as revelações recentes sobre os poderes de Imo, essa promessa parece mais próxima do que nunca de se cumprir. A técnica chamada Domi Reverse permite manipular a alma e invocar versões demoníacas dos personagens, distorcendo o que existe de mais sombrio dentro deles. E entre todos os chapéus de palha, Sanji é o mais propenso a cair nesse abismo. Sua ligação com o fogo, o Diablo Jambo, a genética modificada, a linhagem da Germa Double Six e até a sua estética remetem diretamente a um arquétipo demoníaco. Se Imo usar o Domi Reverse em Sanji, Zoro pode ser forçado a cumprir a sua promessa na Ilha dos Gigantes. Elbaf será o palco onde vai acontecer a batalha mais inesperada e dramática da história dos Chapéus de Palha. Eiichiro Oda já nos entregou uma luta entre Luffy e Zoro, já nos entregou uma luta entre Luffy e Sanji, e chegou a hora dele entregar a verdadeira batalha entre Zoro e Sanji, a promessa de Wano que será cumprida em Elbaf. Fica até o final, galera, para entender essa história e quais serão as consequências dessa batalha para o futuro de One Piece. Tudo isso não antes de você deixar o seu like e entrar pro meu bando clicando no botão de se inscrever no canal com o sininho ativado para não perder os vídeos que saem toda semana sobre o universo de One Piece e ainda ajudar o canal a alcançar a marca dos 900 mil tripulantes que tá a um passo de acontecer. Zoro e Sanji, rivalidade, lealdade e a promessa. Desde que Sanji entrou para o Chapéu de Palha, sua relação com Zoro foi marcada por uma tensão constante. O cozinheiro e o espadachim se estranham em cada ilha, trocam ofensas, disputam reconhecimento, mas ao mesmo tempo é sustentada por uma confiança silenciosa e inquebrável. Todo mundo se lembra das inúmeras vezes em que Zoro e Sanji se engalfinharam para saber quem tinha a espada ou a perna maior. Essa rivalidade é tão antiga que parece existir desde sempre, mas uma coisa que pouquíssima gente se lembra foi a origem de todo esse conflito, e esse é um detalhe importantíssimo para sustentar o argumento desse vídeo. Para aqueles que não se lembram, a primeira vez que Zoro e Sanji brigaram aconteceu ainda no arco de Arlong Park, e o motivo não foi uma simples disputa de poder, o motivo foi a Nami. Sim, a origem de todo o conflito entre Zoro e Sanji começou por causa de uma mulher. Zoro, ainda desconfiado da navegadora, queria agir com frieza, não se importando de precisar matar aquela mulher caso julgasse necessário. Por outro lado, Sanji, que já demonstrava um código pessoal de jamais levantar a mão contra uma mulher, se opôs com tudo, e ali surgiu a fagulha que perdurou para sempre. E é até engraçado, galera, pensar como muita gente esquece desse detalhe, porque isso é algo abordado de forma muito recorrente pelo Oda. Os gigantes Dory e Brog começaram uma disputa que durou 100 anos por um motivo besta que eles nem sequer se lembravam no fim das contas. Shanks e Bug começaram uma eterna rivalidade por causa de uma mera disputa sobre se qual polo era o mais frio, o Polo Norte ou o Polo Sul. E aqui, Zoro e Sanji também vivem em pé de guerra até hoje por um motivo que muitos fãs, ou até eles próprios, nem sequer se lembram. E sendo até mais ousado, galera, eu não duvido que o motivo do grande conflito que culminou no século perdido e na guerra que dura até hoje também tenha sido algo tão besta que faria até mesmo o Roger e todo o seu bando caírem na gargalhada. Mas por que diabos a origem da disputa entre Zoro e Sanji seria tão importante? Porque essa primeira disputa, por causa de uma mulher, reflete e antecipa o que pode acontecer em Elbaf. No arco atual, uma nova figura feminina entra em cena, a Cavaleira Sagrada Gunko, que está servindo como o receptáculo da consciência de Imo, uma mulher
controlada pela entidade mais perigosa do mundo, capaz de distorcer a alma dos outros com a habilidade do Domi Reverse, despertando versões demoníacas de quem é pego pela sua habilidade. Se Sanji for alvo dessa técnica, ele pode perder completamente o controle, dando origem a uma versão demoníaca e ainda mais poderosa de si mesmo. Ou seja, Zoro e Sanji podem lutar novamente por causa de uma mulher. O paralelo perfeito entre a origem do conflito entre os dois e a batalha que está prestes a acontecer. A rivalidade, que começou com provocações e tapas em Arlong Park, evoluiu para uma promessa silenciosa feita em Wano. Durante o clímax da Guerra de Wano, essa promessa veio à tona de forma brutal. Sanji, abalado pelos efeitos da modificação genética herdada da Germa, começou a temer perder a própria humanidade. Com medo de se transformar em uma máquina sem sentimentos, um monstro capaz de ferir até os seus companheiros, ele fez um pedido direto a Zoro: se eu perder o controle, me mate. Zoro aceitou sem hesitação, porque entre todos ele era o único com força e frieza suficientes para cumprir esse dever. E Zoro, por mais que zombe de Sanji em todo o capítulo, não hesitou em aceitar o fardo de ser o único capaz de matá-lo caso ele cruzasse a linha. E então a guerra terminou. A promessa ficou no ar e tudo o que vimos depois foi um pequeno quadro dos dois se enfrentando num dia comum, como se nada tivesse acontecido. Mas agora, com as revelações sobre os poderes de Imo e a possibilidade do Domi Reverse transformar o Sanji em algo que nem ele mesmo poderia conter, aquela promessa esquecida volta a ganhar forma. O que parecia enterrado em um ano pode finalmente se cumprir em Elbaf, e o preço pode ser muito mais alto do que qualquer um imaginava. E é até engraçado pensar que, por mais que pareça impossível a ideia do Zoro chegar a matar o Sanji, o cenário é completamente diferente quando estamos falando do Sanji possuído pela habilidade do Domi Reverse. Afinal, o Sanji se tornaria alguém imortal. Então o Zoro poderia realmente matar o Sanji quantas vezes fossem e cumprir a sua promessa que o Sanji continuaria vivo por causa dessa imortalidade. O diabo dentro de Sanji: fogo, genética e o alvo perfeito do Domi Reverse. Por trás do cavalheirismo, das piadas e do temperamento explosivo, Sanji sempre foi um personagem marcado pelo fogo, literal e simbólico. A origem de sua assinatura de combate, o Diabo Jambo, já carrega em seu nome a conexão direta com o inferno, perna do diabo em francês. Quem se lembra da clássica frase do Sanji ao derrotar o Jabura: se Deus inventou a comida, o diabo inventou o tempero. Ou ainda a sua técnica do Hell Memories, as memórias do inferno, referência de quando o Sanji viveu o inferno na ilha dos Okamas. Mal sabia o Sanji, que ele está prestes a viver o literal inferno nas mãos de Imo. Mas isso, até certo ponto, era só o seu estilo de combate. Com o tempo, o fogo do Sanji passou a ser a expressão física da sua própria origem. Primeiro veio a revelação da linhagem genética manipulada por Judge, o seu próprio pai. Sanji, diferente dos seus irmãos, resistia à modificação por manter as suas emoções. Mas ao longo da guerra em Wano, os traços da ciência da Germa começaram a emergir, aumentando a sua durabilidade, sua velocidade e trazendo uma frieza desconfortável em combate. Depois veio o despertar de uma nova forma, o Ifrit Jambo, um fogo azul ainda mais intenso, uma chama infernal digna da mitologia islâmica de onde o termo Ifrit se origina, entidades associadas à destruição, rebeldia e caos. Sanji passou a carregar dentro de si algo que ele nunca quis aceitar, um poder que o aproxima de tudo o que ele jurou odiar, algo que o faz parecer menos humano e mais demoníaco. E é exatamente esse tipo de essência que o torna o alvo ideal para o Domi Reverse de Imo. Essa habilidade, que funciona como um espelho distorcido, revela e liberta o pior de cada pessoa. Com Sanji, isso significaria libertar o monstro adormecido criado pela ciência da Germa, inflamado pela sua ligação com fogo e deformado pelos seus traumas de infância. Ele não viraria apenas uma versão agressiva de si mesmo, ele se tornaria um demônio de verdade. Uma criatura nos moldes da raça do Wars, como se sua alma se fundisse com o arquétipo de um Oni ancestral. Imo afirma no capítulo 1050 do mangá que demônios são a manifestação do que a própria existência deveria ser.
E Sanji, com todas as suas ligações com o inferno e o diabo, se torna o alvo perfeito para Imo. Curiosamente, Zoro também carrega em si referências diretas ao inferno, o que cria um contraste poético e trágico com o Sanji. Após derrotar King em Wano, Zoro passou a ser chamado de Rei do Inferno, pelo menos por ele próprio. Um título que ele próprio adotou ao invocar o estilo em O Santório, a técnica das 3 espadas do Rei do Submundo. Isso significa que a batalha entre os dois será entre 2 avatares do submundo, o fogo demoníaco de Sanji contra a lâmina do próprio Rei do Inferno, o duelo definitivo entre 2 guerreiros marcados por poderes que beiram o sobrenatural. O número 2 e o número 3, a disputa definitiva no arco de Elbaf. Desde o início da jornada dos Chapéus de Palha, sempre houve a seguinte disputa entre Zoro e Sanji: quem é o número 2 e quem é o número 3. Essa disputa, que até hoje rende provocações entre os dois, ganhou um novo peso com a chegada ao arco de Elbaf e a revelação de um nome lendário, Scopper Gaban, um dos principais membros dos Piratas do Roger. Quando Gaban surge, ele próprio se apresenta como o número 2 do Roger, chegando até mesmo a ser citado como alguém que esteve no mesmo patamar que Sirius Rayleigh e o próprio Goldie Roger. Mas o mais interessante é que outros piratas o reconhecem como o número 3, ou o provável número 3, uma ambiguidade e uma eterna dúvida proposital, refletindo exatamente a mesma tensão quase sexual que existe entre Zoro e Sanji. Por muito tempo, Zoro esteve em mais evidência que o Sanji, principalmente quando se trata das suas recompensas. Zoro sempre teve uma recompensa maior. Foi apenas após o arco de Whole Cake Island que a recompensa do Sanji ultrapassou a de Zoro. E após o arco de Wano, a recompensa de Zoro voltou a ser a maior. Além disso, o arco de Elbaf começa a traçar paralelos simbólicos entre Sanji e Gaban. Ambos têm discursos que giram em torno da ideia de amor. Sanji com a sua obsessão romântica e seu código de cavaleiro, e Gaban com a sua filosofia de que o amor é o que move montanhas, seja por fora, seja por dentro. Então essa conexão não é à toa. O arco de Elbaf vem constantemente reforçando as semelhanças entre Sanji e Gaban e reforçando também a rivalidade entre o número 2 e o número 3 do bando. E o motivo para o Oda estar fomentando essa rivalidade é justamente para culminar no grande conflito entre Zoro e Sanji ao final desse arco, com o Oda criando e fomentando essa rivalidade entre Scopper Gaban e Sirius Rayleigh e traçando o paralelo do Gaban com Sanji, ele indiretamente faz também com que a rivalidade entre Sanji e Zoro acabe sendo fomentada. Outro detalhe que vale notar é como a habilidade do Dome Reverse usada por Imo foi usada justamente para transformar amigos em inimigos, como aconteceu com Dory e Brog, grandes companheiros que, sob essa influência, voltaram-se contra os outros numa fúria irracional. Se isso aconteceu entre irmãos de batalha como Dory e Brog, o mesmo pode e provavelmente vai acontecer com Zoro e Sanji, a dupla com a maior rivalidade da tripulação dos Chapéus de Palha. A promessa feita em Wano, o passado de Sanji, sua ligação com o fogo e o lado sombrio de sua alma, somado ao papel de Zoro como alguém que cumpre a sua palavra, encontra em Elbaf o palco perfeito para a batalha definitiva. A luta sem vencedores, imortalidade, promessa e o despertar de um rei. Toda promessa tem um preço, e no caso de Sanji e Zoro, esse preço pode ser a morte, mas não uma morte definitiva. Por que eu digo isso? Porque caso Sanji seja possuído por Imo, ele irá ganhar o poder da imortalidade concedido pela habilidade do Dome Reverse, que transforma os afetados em seres imortais, assim como os gigantes corrompidos de Elbaf. Isso significa que Zoro irá de certa forma cumprir a sua promessa de matar o Sanji, quem sabe até incontáveis vezes, mas o poder da imortalidade concedido por Imo fará com que Sanji retorne à vida em todas essas vezes. Mas no fim, quem será o grande vencedor? Ao longo da obra, o Oda adora fazer combates sem um vencedor definitivo, ou mesmo quando existe um vencedor, o Oda adora colocar inúmeros obstáculos para que a gente nunca consiga ter uma resposta objetiva de quem é o mais forte.
E talvez a luta entre Zoro e Sanji não seja diferente. Sanji pode lutar para matar, completamente dominado por Imo, já Zoro talvez não lute com a mesma sede de sangue. Além disso, caso o Zoro chegue a matar o Sanji até mais de uma vez, isso pode fazer com que muita gente interprete que o Sanji nunca teve chance contra o Zoro. E é justamente nesse ponto que o desfecho pode tomar um rumo inesperado. Recentemente, descobrimos que a chave para enfrentar seres imortais como os Gorosei e os Cavaleiros Sagrados é através do Haki do Rei, o poder daqueles que nasceram para liderar e para dominar a vontade dos outros. Scopper Gaban usou esse poder para atrasar a imortalidade do Cavaleiro Sommers e Joy Boy usou esse poder para anular por completo a transformação dos Gorosei em Egghead e enviá-los de volta para a Terra Sagrada de Marijoa. No capítulo 1152, Zoro descobre finalmente ser um usuário do Haki do Rei. Já era na hora, né, meu amigo? Caralho, hein? Demorou um pouco só, hein? Por isso, é possível, então, que Zoro use esse poder de forma consciente pela primeira vez para confrontar e, quem sabe, tentar libertar o seu companheiro. Mas também existe uma outra possibilidade, que o próprio Sanji desperte o Haki do Rei por conta própria, algo que muitos fãs teorizam há vários anos. No mesmo capítulo 1153, Gaban afirma que havia mais de um usuário de Haki do Rei no bando do Luffy, mas isso não significa que exista apenas dois. Gaban se referiu diretamente ao Zoro durante a conversa, mas existe a possibilidade do Sanji também estar incluso. Primeiro, quando Gaban afirma que havia mais de um usuário de Haki do Rei, Sanji afirma que sabia que tinha esse poder dentro de si, e talvez ele não tenha dito isso da boca pra fora. Sanji tem uma sensibilidade e uma proficiência maior com o Haki da observação que permite com que ele sinta a energia dos adversários e naturalmente a energia latente dentro de si mesmo. Além disso, durante o final da conversa, Gaban parece ter puxado Sanji para o canto e comentado algo com ele em segredo, algo que deixou Sanji pensativo e sem palavras. Podem ver como o quadro sugere que houve alguma revelação que deixou o Sanji daquele jeito. E o detalhe que fortalece essa ideia são essas poeiras, essas pequenas poeiras voando no quadro que normalmente são usadas para momentos de impacto ou revelação. Então, por mais que Gaban talvez não estivesse se referindo ao Sanji no primeiro momento, pode ser que ele ainda tenha visto um potencial latente no Sanji, uma verdade naquilo que o próprio Sanji disse, que ele sabe que possui o Haki do Rei. Então essa será uma batalha não apenas centrada no grande clímax da rivalidade entre Zoro e Sanji, mas no desenvolvimento do Haki do Rei de ambos. Zoro finalmente percebendo esse poder dentro de si e usando de forma consciente, e Sanji podendo despertar o seu próprio Haki do Rei para se libertar do controle de Imo. Portanto, em resumo, temos a promessa feita pelo Sanji em Wano, quando ele pediu para o Zoro matá-lo caso perdesse o controle, algo que ganha peso real em Elbaf com a introdução do Domi Reverse, técnica de Imo que transforma aliados em inimigos. Sanji, com seu histórico ligado ao fogo, a genética da germa e a estética demoníaca, é o alvo perfeito para essa habilidade, e em contraste, Zoro, agora revelado como um usuário do Haki do Rei e conhecido como o Rei do Inferno, representa a principal força capaz de detê-lo. Além disso, a rivalidade entre o número 2 e o número 3, espelhada na tensão entre Scopper Gaban e os demais membros dos Piratas Roger, reforça ainda mais o paralelo entre os dois Chapéus de Palha. A luta, no entanto, provavelmente não vai ter um vencedor claro, fiel ao estilo narrativo do Oda, e pode ser resolvida com a libertação do Sanji por meio do Haki do Rei, seja pelo Zoro ou pelo próprio despertar do Sanji. Tudo isso fecha o ciclo de uma rivalidade construída desde o Arlong Park e transformada em promessa em Wano. Uma batalha inevitável, mas também necessária para que os dois superem os seus próprios limites. E aí, será que realmente teremos uma batalha real entre Zoro e Sanji? Já tivemos capítulos ali, como eu mostrei no começo desse vídeo ali, ó, capítulos intitulados literalmente como Luffy vs Zoro e Luffy vs Sanji. Então será que teremos um capítulo intitulado como Zoro vs Sanji? Isso sim seria o indício de uma batalha real. Me conta aqui embaixo a opinião de vocês, porque o seu comentário é sempre muito importante. Lembra mais uma vez de deixar o seu like e conferir a subscrição no canal. E agora você pode conferir os últimos vídeos de One Piece que estarão aqui no canal, clicando nos que vão aparecer na tela para você agora, beleza? Até a próxima, tchau!